Quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem, na medida do possível, claro, e vamos conversar um pouco de uma forma mais realista. Chega um momento na nossa história política que nós temos que encarar certas realidades, por mais doídas que sejam. Nós estamos enxergando tudo que está acontecendo, estamos vendo diariamente tudo que se passa a nível jurídico contra Jair Messias Bolsonaro e seus aliados, estamos vendo o papel da imprensa como da televisão, tudo isso se discute diariamente na imprensa, nos outros canais de YouTube, sites, podcasts, inclusive aqui no Terra Brasilis News. Agora, fica aquela pergunta, de que vale, de que adianta ficarmos todo santo dia batendo na mesma tecla, se efetivamente nossa voz por aqui não tem alcançado tanto efeito assim? Pelo menos aqui no meu canal, eu percebo que não causa muito efeito. Até porque eu sou pequeno, mas se pararmos para olharmos de forma adulta, consciente e realista, podemos encontrar muitos caminhos que justifiquem tudo que está acontecendo, né? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque, por mais que as coisas se pareçam dramáticas, não podemos, evidentemente, cruzar os braços e desistir. Ok, perdemos, então deixa. Não, não é assim. Não vamos parar de lutar em hipótese alguma, vamos continuar fazendo nosso papel, eu da minha maneira fazendo vídeo, vocês da forma de vocês, conversando com amigos, instruindo filhos, parentes, cada um da sua maneira. Não vamos desistir, mas sabemos que a luta é inglória. Lutamos contra forças muito mais fortes do que nós. Fortes porque usam de um método sujo, de um método incorreto, injusto, desonesto. Porque se fosse de igual para igual, nós ainda estaríamos na presidência da República. Mas o que me incomoda mais, sinceramente, e me deixa abismado, diga-se de passagem, é quando ainda vejo alguns comentaristas importantes da direita tentando jogar a população conservadora, por exemplo, contra o governador Tarcísio de Freitas, colocando em dúvida sua fidelidade ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje pela manhã, assistindo um desses comentaristas, eu vi ele dizendo que não se pode, em hipótese alguma, pensar numa segunda via a não ser Jair Bolsonaro, presidente de coração de todos os conservadores. E eu me senti no direito e no dever de dizer o seguinte: claro que para todos nós, o nosso candidato oficial é Jair Messias Bolsonaro. Claro. Agora, uma coisa é nossa luta para livrar Jair Bolsonaro das garras da ditadura de toga e dos esquerdistas, que em sua grande maioria estão fichados por corrupção e apoiando um descondenado, porém culpado de muitos atos ilícitos, comprovados por farta documentação e por delações comprovadas pelo próprio Ministério Público. E outra coisa é querer envenenar o caminho da direita. Todos nós estamos cientes de que eles querem e farão o que tiver que ser feito para prender Jair Messias Bolsonaro. E os outros denunciados também. Tudo isso por conta desse inquérito do fim do mundo, né? Daquele relator Moraes, que não termina nunca, só vai terminar o dia que colocarem Bolsonaro atrás das grades. Mas não pensem que o jogo está terminado. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Jair Bolsonaro já se encontra inelegível por 8 anos.
a princípio. Mas se for preso, ele se torna definitivamente inelegível e fora da vida pública. É assim que acontece. Minha esperança, evidentemente, como eu disse, é que muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte e tudo pode acontecer. Muita coisa pode acontecer porque ninguém é adivinho. Mas claro, olhando o momento atual, as chances são pequenas. Por quê? Nós temos aí uma infraestrutura daninha, composta por judiciário, políticos de esquerda e imprensa, que não se contentam em tornar Jair Bolsonaro réu. Eles querem mesmo desmanchar a história de Jair Bolsonaro. Querem tornar Jair Bolsonaro uma pessoa mal vista, inclusive pelos conservadores. Querem destruir a figura e a história política de Jair Bolsonaro. Por isso, todo santo dia eles batem. Eles comentam. Agora não falam mais de preço de carne, não falam mais de preço de ovos, não falam mais nada de nada. Só falam que Jair Bolsonaro é réu. E a esquerda vibra. Vibra, fica contente, né? Agora, dito isto, eu pergunto, mesmo lutando para salvar Jair Bolsonaro da maneira que for, vamos esperar até os 45 minutos do segundo tempo para escolher um outro candidato? Ou vamos dar apoio a quem pode ser eleito presidente com o apoio antecipado do mito, né? E que, se eleito for, poderá, inclusive, dar indulto ao nosso ainda presidente Bolsonaro. Vamos ficar esperando? Esperar 2026, quando a corrida já estará a pleno vapor, totalmente voltada para reeleger quem está na cadeira? Para depois, vamos escolher alguém. É tarde. É tarde. Ninguém vai sair lançando um candidato para a direita agora, porque ainda é Jair Bolsonaro o nosso candidato. Mas temos que ter, sim, um nome, uma segunda via, para caso eles consigam atingir o intento deles de prender Bolsonaro, nós termos já nas mãos a quem dar apoio. E no momento certo, Jair Bolsonaro vai dar o sinal para apoiarmos o nome que ele indicar, né? E esse nome será com certeza Tarcísio de Freitas, que em momento algum negou o apoio incondicional a ele. Portanto, não podemos continuar nessa batida de que Tarcísio de Freitas tem um pé cá e um pé lá na esquerda, conforme alguns ficam todo dia falando, todo dia citando. Pois considero esse tipo de opinião, é minha opinião, evidentemente, considero uma opinião desonesta. Tarcísio de Freitas nada fez até hoje para levar alguma, digamos, fama negativa. O que ele fez de errado até hoje para levar fama negativa? Por isso, a esquerda então se diverte com a nossa desgraça. Por quê? Porque eles conseguiram plantar a semente da discórdia dentro da nossa inocente direita, conseguiram plantar semente da dúvida na cabeça dos desavisados e oportunistas, né? E por isso ficamos aí ouvindo alguns, Tarcísio é assim com Kassab, é assim. E daí? E daí, eu pergunto? Já cansei de falar, Kassab não tem poder político lá no topo, algum. Tem gente que fica dizendo que ele manda na política brasileira. Aonde esse cara manda na política brasileira? Ele está longe nessa fila de pão. Aliás, no final desse vídeo, eu quero que vocês acompanhem até o final, eu vou pôr um pequeno vídeo de Tarcísio de Freitas que vai fazer muita gente mudar de pensamento, pelo menos aqueles que duvidam de Tarcísio de Freitas. Agora, temos que cair na real de que estamos lutando contra um grupo das trevas, um grupo do mal, que pretende deixar nosso Brasil nas mãos de organizações criminosas, que envolve membros políticos, jurídicos
e principalmente de duas comunidades famosas. Eu nem posso citar o nome aqui porque perco monetização no vídeo. Mas as principais organizações, uma está em São Paulo e outra no Rio, muito embora já dominaram o Brasil inteiro. Verdade é, meus amigos, que a situação realmente não está nada fácil e por isso mesmo dependemos tanto de uma ajuda internacional, principalmente dos Estados Unidos. Prova disso que na última segunda-feira, o nosso presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir ajuda internacional para que o Brasil saia desta situação vivida atualmente. A fala dele foi dada ao jornal britânico Financial Times. Ele disse ao jornal britânico que o Brasil não consegue sair sozinho desta situação que foi colocada e que há um movimento em direção a uma ditadura de esquerda semelhante à da Venezuela. Palavras de Jair Messias Bolsonaro. Disse ele: temos um problema de ditadura, uma ditadura real. O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Precisa de apoio internacional, declarou ele. Ele sabe muito mais que nós. Ele conhece detalhadamente tudo o que está acontecendo. E aí, eu pergunto a um tal comentarista aí que costuma pinicar Tarcísio de Freitas, onde está a carta nas mangas que ele garante que Bolsonaro disse a ele que tinha e que iria usar em oportunidade, em momento oportuno. O momento oportuno, me desculpe, já passou. Esse momento oportuno, se ele tivesse mesmo essa carta na manga, ele já teria que ter usado antes de ser denunciado. Mas por que ele não fez isso se ele tem uma carta na manga? Só existem duas opções. Ou não existe carta na manga, até porque eu não ouvi e nem vi em lugar algum Jair Bolsonaro dizendo: eu tenho uma carta na manga. Quem disse foi um comentarista aí. Ou então, se ele tem, vocês sabem como funciona o sistema. Jair Bolsonaro tem esposa, tem filhos, tem família, né? E ele sabe que a perseguição, enquanto está somente contra ele, ele aguenta o tranco. Mas quando atinge a família, qualquer um sabe. Qualquer um aguenta uma situação difícil, mas tocou na família, a coisa muda de figura. Então, se ele tem essa carta na manga tão poderosa, ele já teria usado. Mas querem uma prova do que eu estou dizendo sobre tudo que está acontecendo, inclusive com relação à corrida eleitoral? Por exemplo, quando tentam estragar a imagem de Tarcísio de Freitas, dizendo que ele é ligado a Gilberto Kassab, que nem eu disse, e por isso ele é esquerdista, né? Bastou o Gilberto Kassab se reunir com o Jair Bolsonaro há umas 2 ou 3 semanas atrás, poucos dias atrás, conforme o próprio Jair Bolsonaro disse, para que o Kassab passasse a dar apoio ao projeto da anistia. O nosso presidente Bolsonaro afirmou: Kassab está conosco, agora o PSD vai apoiar o projeto da anistia. Muito bem. Como consequência desta reunião, veja o que aconteceu hoje. Saiu a notícia de que aquele ministro tem em mãos uma nova arma para pressionar Gilberto Kassab a não apoiar o projeto da anistia aos condenados pelo dia 8 de janeiro. No dia 19 de março, poucos dias atrás, Moraes ordenou que uma investigação contra Kassab, que estava na Justiça de São Paulo, por corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro, tudo oriundo da Operação Lava Jato, Moraes ordenou que esta investigação voltasse ao Supremo Tribunal Federal, mesmo depois que ele mesmo, Moraes,
pegou estas denúncias e enviou para o Ministério Público de São Paulo, primeira instância. Isto porque eles já desmancharam a Lava Jato por completo. O inquérito tinha sido enviado, como eu disse, pelo próprio Moraes, lá em 2019 para São Paulo, e denunciado pelo Ministério Público, que aceitou a denúncia. Agora, anos depois dessa reunião de Kassab com Jair Bolsonaro, a denúncia volta para o Supremo Tribunal nas mãos de Moraes. Aliás, tudo cai nas mãos do Moraes. Isto porque o Fórum Permanente que está valendo para Jair Bolsonaro, mesmo depois de deixar o cargo, e por isso está sendo julgado no Supremo, quando deveria estar sendo julgado na primeira instância, não valia para o Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab foi enviado para a primeira instância. E ele ocupou o cargo político como prefeito. Portanto, o fórum privilegiado também se estendeu a ele. Ele deveria estar sendo julgado no Supremo, mas não, Moraes mudou para a primeira instância. E não aconteceu isso com o Jair Bolsonaro. Claro que essa decisão da volta desse processo do Kassab para o Supremo fará com que Gilberto Kassab recomende que seus parlamentares do PSD rejeitem o projeto da anistia. Podem escrever. É uma coação. Para quem ainda não entendeu, é assim que funciona a política no Brasil, onde a política não é feita de forma a proporcionar para a população meios e métodos para fazer a população progredir, usufruir de benefícios provocados e trabalhados pelos seus parlamentares, Por isso que no Brasil, na maioria das vezes, muitos parlamentares são eleitos baseados na ficha criminal que eles possuem. Porque, em caso de necessidade, possam ser coagidos juridicamente para não interferirem nos planos do sistema. Tarcísio de Freitas está limpo. E até que provem o contrário, por A ou mais B, temos que dar apoio incondicional a ele, pois depois de Jair Messias Bolsonaro é o melhor gestor em nome da direita conservadora. E se eleito for, muito embora ele diga que não vai sair candidato, eu acredito que não vai mesmo, mas se eleito for, ele pode dar um indulto a Jair Bolsonaro se o mito for preso. Agora eu quero terminar esse vídeo deixando com vocês um pequeno vídeo de Tarcísio de Freitas, uma entrevista que ele deu a semana passada junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro, que eu achei fantástico uma resposta que ele deu. E isso vai fazer muita gente mudar o pensamento. Ok? Por hora eu quero me despedir de vocês, esperando que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. Deixem os likes, se inscrevam no canal e colaborem com Terra Brasilis. Quem puder colaborar, eu agradeço antecipadamente. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vejam o vídeo. Tarcísio, explica qual o motivo da sua aproximação com o STF e com Lula. Como você, você como gestor é excelente, mas como político acho que você é escorregadio e nada transparente. Nosso candidato é sempre e será Bolsonaro, lembre-se disso. É Anabelle, tá? Bom, Anabelle, vamos lá. Primeiro, meu candidato é Bolsonaro também. Segundo, vamos lá. Eu converso com os ministros, converso sempre defendendo o interesse de São Paulo. Quando você é gestor, quando você está como incumbente, você vira governador, você tem que defender os interesses e muitas vezes você tem que defender no tribunal. Então vamos lá. A questão da regularização fundiária em São Paulo. A gente está fazendo a regularização fundiária no Pontal do Paranapanema, coisa que sempre foi prometida, nunca foi feita. Um território dominado pelo MST, pelo PT. Nas eleições dos municipal agora, nós ganhamos todos os municípios do Pontal do Paranapanema. Por quê? Porque a gente está fazendo a regularização fundiária. Eu estou fazendo o que o Bolsonaro nos ensinou, entregando título de terra, entregando prosperidade, levando a agroindústria para lá. Agora, esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal.
E nós conseguimos defender essa lei no Supremo Tribunal Federal. Escolas cívico-militares, uma bandeira nossa, foi parar no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, eu ganhei lá a autorização para continuar com o programa, que ia ser derrubado. Recentemente, a PPP das escolas de São Paulo, e aí as parcerias público-privadas para a gente ter escolas novas, 35 mil novas vagas, etc., foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, novamente, a gente ganhou no Supremo Tribunal Federal. Privatização da Sabesp foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, olha só, nós ganhamos também no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque às vezes a gente conversa, a gente leva argumento, então não é uma proximidade, é uma relação institucional. É uma relação onde eu estou levando lá o interesse do Estado de São Paulo. Tuxi foi questionado no Supremo Tribunal Federal, foi questionado no STJ. Era uma perda de receita de 7 bilhões de reais para o Estado de São Paulo. Nós defendemos no judiciário, ganhamos também. E aí eu preservei 7 bi do Caixa do Estado de São Paulo para fazer investimento. Aí, relação com o presidente da República. Eu botei todas as obras importantes no PAC. Sabe por quê? Para ter acesso ao crédito do BNDES. Que aí eu consigo pegar um crédito que tem um juro mais barato, que é um crédito de longo prazo, e com isso eu consigo preservar orçamento fiscal para fazer mais investimento. Túnel Santos-Guarujá, fiz um acordo com o presidente. Por quê? Porque se ficasse com o governo federal, eles não iam fazer, e eu expliquei isso para o governo federal, por algumas razões. Por quê? É uma parceria público-privada, o governo federal não faz parceria público-privada, tem dificuldade de aportar garantia. Aqui em São Paulo a gente tem uma empresa garantidora, eu fiz o aporte nessa empresa, então nós já temos a garantia. Segundo, a gente tinha lá a questão que no Túnel Santos-Guarujá, 70% o CAPEX é acima de 70%, o aporte que a gente vai ter que dar, que o Estado vai ter que dar, é acima de 70% do CAPEX. Nessa situação você precisa de autorização legislativa. O Estado de São Paulo já tem autorização legislativa, o governo federal não tem, então eles teriam que passar a lei no Congresso, eu já passei a lei na Assembleia. Terceiro, o TCU faz análise prévia desse tipo de contrato. Aqui em São Paulo o TCE faz uma análise concomitante a posteriori. Então, eu ganharia cronograma. E aí, foi feito o acordo de a gente ser o poder concedente e a gente fazer a licitação. E quando a gente faz a licitação, a gente tem segurança que aquilo vai sair. Isso foi bom para o Estado de São Paulo? Foi, porque garante que aquela obra vai sair. Aí eu estou pensando no interesse de uma população que há 100 anos espera o túnel de Santos-Guarujá. Então, não se preocupa, não tem acordo, não tem nada. Eu converso no interesse do Estado de São Paulo, a minha relação com o Supremo é institucional, a minha relação com a Presidência da República é institucional, eu estou defendendo o interesse de São Paulo e o meu candidato também é o Jair Messias Bolsonaro, eu não sou candidato, não quero nada disso, não tenho essa ambição e vou ser sempre leal, fiel ao presidente e votar com ele até embaixo d'água.